Bom dia, finalmente chegou o grande dia. Eu sou a Delfina, da Igreja de Cristo em Moçambique e pertenço ao Ministério dos Solteiros. É um grande privilégio para mim poder estar aqui, poder partilhar com vocês, irmãs. Eu sei que estamos conectadas, irmãs de Angola, estamos conectadas com irmãs do Moçambique e irmãs do Brasil. Eu estou muito animada, espero que você também esteja, para juntas podermos aprender nesse dia tão especial. Em primeiro lugar, gostaria de começar com uma escritura que é Jeremias 29, 11. Não é? A Bíblia diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa escritura é uma escritura que me encoraja muito, não é? E nós vemos que é Deus falando conosco, não é? Nós vemos que Deus aqui Ele já tem um plano para nós, Ele já preparou um plano para nós. E ainda mais Ele diz, um plano de poder lhes dar prosperidade, um plano de poder lhes dar um futuro. Irmãs, nós não estamos aqui por acaso, mas sim porque Deus trouxe a cada uma de nós para podermos estar aqui hoje, não é? Cada uma sabe de onde vem, em que momento é que o Senhor o chamou, mas eu quero te encorajar neste dia que Deus te conhece, Deus sabe praticamente de onde você vive, Deus sabe quais são as tuas dificuldades, Deus conhece tudo sobre você. Na verdade, Deus sabe o que é melhor para cada uma de nós. Então, eu fico tão encorajada por poder saber que Deus está cuidando do meu futuro, que Deus está cuidando dos meus planos. E o que mais me preocupa numa situação em que tudo já está planificado para a minha vida? Olhando para a nossa vida particular, né? Imagina que um pai, ele já preparou um futuro para o seu filho. Como é que nós podemos nos sentir numa situação dessas? Olhando para uma situação dessas é que esse filho não precisa mais se preocupar. Esse filho praticamente já tem tudo resolvido. A única coisa que ele pode fazer é ficar sentada, ficar relaxada, ficar à vontade, não é? Mas a questão é, será que realmente é isso que acontece? Não é? Será que nós realmente estamos relaxadas? Será que nós realmente estamos à vontade? Será que nós acreditamos que o nosso futuro está nas mãos de Deus? Né? Eu sei que na nossa caminhada como solteiros temos tido vários desafios, né? E aqui coloquei alguns desafios que eu sei que alguns solteiros têm passado, né? Algumas vezes, como solteiras, nós fizemos um plano, porque nós queremos que alguma coisa aconteça, né? Queremos um bom emprego, queremos estar num bom relacionamento, queremos que a nossa família possa ter um relacionamento com Deus, não é? Então, quando essas coisas, às vezes, não acontecem no nosso tempo, não é? O que acontece? Nós ficamos desanimadas, ficamos querendo desistir, nós perdemos a nossa fé, nós ficamos cabisbaixas, não é? Não queremos servir, não queremos ir ao discipulado, atrasamos nos encontros, praticamente ficamos assim, né? Já ficamos assim duras, não é? Nosso coração fica duro, não é? Então, o que eu trouxe hoje, né? Podemos ver como é que Deus quer que nós possamos agir, como é que Deus quer que nós possamos agir naqueles momentos em que aquilo que nós estamos a orar não está a acontecer, naqueles momentos em que nós queremos algo e essa coisa está a levar tempo, não é? Podemos ver no livro do Efésios 6, de 10 a 11. A Bíblia diz o seguinte: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é?
Então, ele já sabia que nós íamos ter desafios, ele já sabia que nós vamos ter dificuldades na nossa caminhada. Mas o bom é que ele já nos dá algumas ferramentas, ele já nos auxilia em como nós devemos agir nesses momentos difíceis, não é? E o meu primeiro ponto é conecta-se com Deus através da fé. Podemos ver Efésios 6,16, que diz o seguinte: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Não é? Qual é o ponto que eu queria deixar aqui? Não é? Nós não podemos deixar as dificuldades na nossa vida tirarem a nossa fé. Não podemos deixar as dificuldades nos pararem de orar. Não podemos deixar as dificuldades nos afastarem de Deus, não é? Tem uma passagem que fala que nós temos que permanecer nas coisas que nós aprendemos. Então, o meu encorajamento nesta manhã é que não perca a sua fé. Eu sei que muitas das vezes, quando nós passamos por essas situações, são situações que realmente são difíceis, não é? São situações que nos deixam, às vezes, sem forças, né? Mas eu estou aqui também, neste momento, para poder encorajar que não perca a sua fé. Pelo contrário, não é? Pelo contrário, que sejam momentos para poderem nos fortificar, para fortificarem a nossa fé. E a outra ferramenta é conecte-se com Deus através da palavra de Deus, né? Podemos ver no livro de Efésios 6,17. A Bíblia diz o seguinte: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é? E é importante também que nesses momentos nós não paremos de ler a nossa Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia vai nos fortalecer. Nós vamos meditar as Escrituras e também sabemos que a nossa fé vem por lermos a palavra de Deus. Tocando agora num aspecto, quando Jesus Cristo foi batizado, ele foi levado para o deserto, né? Durante 40 dias e 40 noites, sem comer. E Satanás também foi para lá, porque ele também queria deixar Jesus Cristo desanimado, queria deixar Jesus Cristo sem obedecer à vontade de Deus. E uma das armas que Jesus Cristo usou foi a palavra de Deus. E Satanás tentou lhe aliciar com coisas boas, mas ele sempre respondia: já está escrito, não é? Já está escrito. Então, é um exemplo que nós também podemos seguir e não deixar, não é? De podermos nos fortalecer através da palavra de Deus. O outro ponto que eu gostaria de tocar é conecte-se com Deus através da oração, não é? A Bíblia diz o seguinte no Efésios 6,18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, não é? E nós vemos que a oração tem um grande poder. É um meio também de podermos nos conectar com Deus, é um meio que nós podemos falar com Deus sobre as nossas lutas, sobre as nossas dificuldades, conhecer mais a Deus, né? E, na verdade, nada acontece sem a oração. As coisas que acontecem é para podermos buscar mais a Deus, é para podermos nos fortalecer mais em Deus. Olhando agora, gostaria de partilhar algo na minha vida que aconteceu. Eu lembro-me que durante a minha caminhada houveram momentos, não é, que eu também passei por esses desafios, que eu também não sentia que não estava assim tão animada, sentia que minha oração não era aquela oração que eu esperava, não era uma oração produtiva. Por quê? Porque era uma correria para o trabalho e nesse momento eu decidi, não, eu preciso arranjar um momento para poder meditar, para poder ter o meu tempo com Deus, não é? Um dia especial que eu dedico a Deus e onde eu posso meditar, onde eu posso conversar com Deus. E foi muito bom porque, de facto, não é?
arranjei esse dia, essa hora, onde eu fico ali, né? E eu vejo que sempre que isso acontece, eu saio dali fortalecida, né? Porque eu falo tudo sem medo, falo tudo sem receio, não é? Então, isso tem me ajudado bastante, né? E não só também olhando para naqueles momentos, em relação aos momentos em que nós achamos que a nossa oração não é respondida ou porque não está acontecendo como eu gostaria que acontecesse, não só dentro desse plano de oração. Eu lembro-me que eu estava a trabalhar numa empresa e trabalhei lá durante alguns anos e durante o tempo eu fui percebendo que eu não estava a ficar encorajada com o emprego. Eu já não estava satisfeita com o trabalho, né? E comecei a orar, comecei a falar com Deus, Deus, esse emprego, não estou feliz nesse emprego. E eu sempre dizia a Deus, por favor, abra uma porta, por favor, me dê um outro emprego melhor. E várias vezes fiquei frustrada, né, por causa disso. Mas chegou um dia que eu tive que escolher entre ficar naquele local de trabalho, mas a me sentir assim, o que ia comprometer a minha fé, ou então ia procurar uma outra oportunidade, né? E nessa altura eu lembro-me que eu decidi procurar uma outra oportunidade. E nesse tempo que eu decidi ficar em casa, lembro-me que eu ia orando, né? Eu dizia a Deus, se realmente é a tua vontade, me ajuda a encontrar um bom emprego, a estar mais organizada. E eu lembro-me que eu fiz um plano, não é? E dentro daquele plano eu tinha que escrever lá, Deus, ok, que tipo de emprego eu gostaria de ter, qual é o tipo de trabalho que eu gostaria de ter. E não foi fácil para mim, foi um desafio. Foi um desafio, por quê? Porque eu escrevia, mas um pouco receosa, tipo, mas isto aqui mesmo, será que vai acontecer dentro de mim, né? Mas foi bom poder ver como Deus trabalhou e hoje em dia, quando eu olho para o meu trabalho, eu vejo que de facto é um trabalho que é exatamente aquilo que eu havia pedido a Deus, não é? Então, eu quero te encorajar que Deus está dentro, não importa o que você está a orar há bastante tempo, mas quero te encorajar a não perderes a tua fé, quero te encorajar a perseverares na oração, né? E a outra coisa que tem ajudado também é a gratidão. Várias vezes, quando eu sinto que não estou animada, uma coisa que me ajuda bastante é poder ver aquilo que Deus fez na minha vida, as boas coisas que Deus fez na minha vida. E podemos ver isso no livro de 1 Tessalonicenses 5:18. A palavra de Deus diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo, não é? Então, olhar para trás, lembrar-me de cada momento que Deus me livrou, lembrar-me de cada bênção que o Senhor fez na minha vida, isso tem me dado um grande ânimo, né? Me faz lembrar de Delfina, o mesmo Deus que te ajudou naquela situação, é o mesmo Deus que vai te ajudar agora. Então, muitas das vezes é fácil nós esquecermos aquilo que Deus fez por nós e queremos olhar para as dificuldades na nossa vida. Então, eu quero realmente te encorajar que neste momento, não importa o que está a acontecer, não é? Pode buscar partilhar com algumas irmãs, partilhar as suas dificuldades e orarmos, né? Porque o nosso Deus é poderoso. E neste momento, recapitulando um pouco daquilo que nós vimos hoje, que no meio aos desafios nós podemos nos conectar com Deus através da oração, através da fé, através da gratidão, através da palavra de Deus. E
em tudo isso que nós vimos hoje, nós podemos ver que está relacionado mesmo com o nosso tema, que devemos estar conectadas com Deus em meio aos desafios. E neste dia quero te encorajar, irmã, quero te encorajar a levantar e a ver na tua vida que coisas é que você deixou de fazer, porque está desencorajada, está desanimada, está deprimida. E vamos usar essas ferramentas para a glória de Deus. Muito obrigada.